Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, sou um dos ministros nessa casa e quero compartilhar com vocês nessa noite a palavra de Deus e começar falando um pouco a respeito do que o Elionai estava falando no momento de dízimos e ofertas. Como essa mudança de mentalidade é fundamental para que a gente compreenda o reino de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu quero falar nessa noite sobre reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele tinha como um principal objetivo fazer para o Pai reis, edificar para o Pai reis e sacerdotes. Ele nos comprou, a palavra de Deus diz que nós somos um povo comprado, adquirido, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, reis e sacerdotes. Somos um sacerdócio real, porque essas palavras, quando se tratam do projeto de Deus para o homem, elas não andam separadas. Os reis e os sacerdotes, na verdade, eles se unem no que a Bíblia chama de sacerdócio real. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E se a gente tem dificuldade para entender que Deus nos chama de rei, se nós não temos a compreensão do que é rei, nós também não vamos entender o que é reinar, e também não vamos entender que Cristo é rei. Porque se a nossa mentalidade de rei é uma mentalidade natural, nós não conseguimos ampliar o nosso entendimento para saber que Cristo reina, e que Ele veio como um rei. Agora, se Ele veio como um rei, como Ele foi crucificado? Como um bandido. Se você foi chamado por Deus para ser rei, como que você pode, sendo rei, passar por problemas, por dívidas, por tribulações? Não parece uma incoerência? Se eu sou um rei, o problema não está na palavra de Deus sobre nós sermos reis, está no nosso entendimento do que é ser rei. E nessa noite o Senhor quer nos levar a viver com a plenitude do que foi conquistado através da ressurreição, que é um povo chamado de nação santa, geração eleita, povo adquirido de Deus, o sacerdócio real sobre a face da terra. É isso que está sobre a minha vida e sobre a sua. E a grande tentativa do inimigo é trabalhar na nossa mente para que a gente não consiga compreender isso. É uma guerra na nossa mente, é uma guerra de vozes. Quem você ouve determina quem você é. Nessa noite eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, a baixar a guarda. Baixa a guarda, solta a mão da pessoa que está do teu lado e baixa a guarda. Você sabe o que é baixar a guarda? Para quem nunca lutou, quando você vai lutar, você tem que levantar a sua guarda. Você tem que estar o tempo inteiro se preparando. Baixar a guarda é: me rendo, estou vulnerável, estou aberto ao que você tem para a minha vida, estou aberto para tomar pancada. Quantos podem falar, nessa noite eu estou aberto para tomar pancada? Mas não é uma pancada ruim, não, é uma pancada boa. Ela só vai desconstruir em você aquilo que te atrapalha de reinar, amém? Então feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite. A razão da nossa fé é celebrada pelos cristãos no mundo todo no dia de hoje. A ressurreição de Cristo. Porque se Ele não ressuscitou, é em vão a nossa fé. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E se ressuscitamos com Ele, fomos feitos reis e sacerdotes sobre a face da terra. E eu te peço, Espírito Santo, nos capacita a compreender o que é isso. Nos liberta das nossas misérias, nos liberta muitas vezes da cultura onde nós fomos ensinados, dos ensinamentos que recebemos na escola, do convívio de amigos, familiares, que muitas vezes bloqueou a nossa mente, que nos impede de entender e de receber a plenitude de quem nós somos. Que essa seja uma noite, Pai, onde o Senhor tenha liberdade, porque nós decidimos voluntariamente baixar a guarda, nós nos rendemos para ouvir a Tua voz. Eu te peço, Espírito Santo, toma cada pessoa que está aqui nessa noite, cada pessoa que nos assiste através da TV Rica nessa hora, que o Senhor tenha liberdade de se mover. Como foi dito nessa noite, hoje é uma noite profética. Eu não sei o que tem reservado para nós, mas eu sei que aonde o Senhor está, sempre algo novo acontece. Eu sei que hoje pode ser o dia de transformação da sua vida.
Pai amado, em nome de Jesus, nós paralisamos agora toda distração, todo espírito que tenta roubar a tua palavra. Nós declaramos um ambiente propício, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, o tremendo da Bíblia é que a Bíblia termina do mesmo jeito que ela começa. A Bíblia é um livro que tem coerência. A Bíblia é um livro escrito por diversos autores diferentes, em épocas diferentes, e parece que todos eles estiveram juntos para escrever. Falou, cada um escreve um capítulo aí, beleza? Beleza. Parece que tem um acordo entre os escritores, porque na verdade é o mesmo Espírito que norteou tudo do começo ao fim. A Bíblia começa falando de uma árvore plantada num jardim, e ela termina também falando em Apocalipse da árvore da vida. A Bíblia começa falando de um rio e termina falando de outro rio. A Bíblia começa falando em Gênesis de uma mulher e termina também falando da esposa do Cordeiro. A Bíblia é um livro que ela é perfeito no propósito a qual ela foi escrita, que é a revelação de Cristo. E ela termina com um livro que tem como título, ou que tem como maior objetivo, falar sobre isso. Apocalipse é a revelação de Cristo. E Apocalipse no seu capítulo 1, no versículos do 5 ao 6, diz: da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Essa palavra primogênito dentre os mortos, para nós que cremos na ressurreição, já é uma palavra poderosíssima, porque ele não só ressuscitou, mas ele foi o primeiro do que ressuscitou. Quando a palavra diz que ele foi o primogênito, a palavra muda o que anteriormente usa de chamar Cristo de unigênito do Pai. Antes ele era o único, mas através da sua morte e ressurreição ele se tornou o primeiro de muitos. Ele nos envolveu, ele nos inseriu na sua morte e na sua ressurreição. Isso é ser o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Olha para quem está do teu lado e diz: a palavra de Deus te chama de rei sobre a terra. Se a palavra diz que ele ressuscitou dentre os mortos, quantos creem que ele ressuscitou dentre os mortos? Levante sua mão. Dê um aplauso por isso nessa noite. Aleluia! Ele vive! Ele vive! Agora, a mesma palavra que diz que ele ressuscitou dentre os mortos é a palavra de Deus que diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Para que ele fez reis e sacerdotes? Para Deus, o seu Pai, porque a ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1 é tremendo. Ele se transformou no primogênito, ele nos fez filhos, ele nos inseriu na sua morte, mas também nos inseriu na sua ressurreição. Se nós experimentamos a morte de Cristo, nós também experimentaremos a sua ressurreição. E se nós experimentamos a sua ressurreição, nós vamos entender o que é ser reis e sacerdotes. Isso já foi feito. Eu vou repetir para você. Apocalipse não está tratando de um fato futuro. Isso já foi feito. Ele já fez para o Pai reis e sacerdotes. A condição de sacerdócio real não é uma coisa futura para a sua vida. É uma coisa real e presente para você hoje. Tem pessoas que acham que as palavras de Apocalipse se cumprirão o dia que você for morar no céu. Não, ele nos fez, a palavra está no passado. Nós já somos para Deus reis e sacerdotes. Esse é o projeto de Deus desde a fundação do mundo. Quando em Adão Deus cria o homem e Deus estabelece um relacionamento, qual era o projeto? O projeto sempre foi que Adão caminhasse ao ponto de se alimentar de Cristo, que Cristo se tornasse tudo em Adão. Mas ele deu uma escorregada, todo mundo sabe a história, e ele escolheu não se alimentar de Cristo, mas ele escolheu conduzir a sua vida na base do conhecimento humano. E esse é o grande problema que assola a igreja até os dias de hoje. São pessoas que vêm à igreja, mas querem continuar conduzindo suas vidas fundamentadas no conhecimento humano, e não tem jeito.
Não tem compatibilidade da carne com o Espírito. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele te governa, as decisões no Espírito elas vão conflitar com as decisões da carne. E o plano eterno de Deus se cumpriu. Ele nos fez reis e sacerdotes. Nos chamou aquilo que desde Gênesis Deus tinha um projeto, que foi que o homem governasse. Deus conseguiu cumprir esse projeto em Cristo Jesus. Hoje, Deus nos confiou o governo da terra. E Deus, apesar de tudo que nós vemos acontecendo todos os dias, que a maioria dos ateus atribui isso à ausência de Deus, eu quero te dizer, em todas essas coisas, Deus permanece no controle em todo o tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: mesmo quando você não tem mais o controle, Deus sempre tem o controle do que acontece com a sua vida. Mesmo quando você não compreende, Deus continua no controle da tua vida. Mesmo quando você não entende, Ele continua no controle da tua vida. Mesmo que algo aparentemente pareça ser mal, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 é a base daquilo que nós, como Ministério Sonho de Deus, cremos. E o Ministério Sonho de Deus, eu até falava com o Adriano isso hoje, o Ministério Sonho de Deus não é um slogan, não foi um nome que a gente falou assim, vamos montar uma igreja, qual é o nome que fica mais legal falando? Não, essa palavra foi uma palavra gerada no Espírito, não como um slogan. Realmente Deus tem um sonho. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto do que aquilo que Ele chama como igreja sobre a face da terra. E esse projeto ele começa a ser mais evidenciado em 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para que aconteceu tudo isso? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou de uma realidade de trevas. Eu e você, antes de conhecer o Senhor, nós caminhávamos como cegos. Nós não tínhamos entendimento algum daquilo que nós estávamos fazendo da nossa vida. Nossas decisões, nossas atitudes, nossos relacionamentos eram cegos. Quantos de nós tropeçávamos e nem sabíamos aonde nós estávamos tropeçando? Você pode levantar sua mão? Quantos de vocês olham para o seu passado e falam assim: eu tropeçava, eu caía, nem sabia onde eu estava caindo? Porque na verdade nós estávamos cegos, e Ele nos transportou das trevas para a luz. E isso é uma palavra que no Espírito ela é literal. O mundo espiritual, ele se move através disso. Jesus é chamado de luz do mundo. O Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso é chamado do Pai das luzes, porque o mundo espiritual nos vê assim, o Espírito é como uma luz. Por isso a Bíblia fala assim: ai de ti, se a luz que há em ti são trevas. Sabe, não adianta a gente se maquiar de crente, meu irmão. Não adianta fazer cara de bonitinho, não adianta vir à igreja ao domingo, a realidade é que o mundo espiritual te conhece. Quando no mundo espiritual você é observado, não é a tua roupa que é observada, não é o quão boa a tua oratória na hora de pregar, ou não é se você faz parte do ministério de louvor, mas será que a sua luz está acesa ou está apagada? Será que quando o inferno olha para você, ele consegue ver através daquilo que você resplandece, a luz de Cristo? Ele fala assim: não, esse é dos meus, é trevas, como eu sou trevas. Qual a tua realidade no Espírito? É isso que importa. Não é quanto de dinheiro você tem na conta bancária, não é se as coisas estão indo bem ou mal, mas a realidade de quem nós somos no Espírito. E a maior promessa que a Bíblia nos faz é que Ele nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Para que tudo isso? Para que nós pudéssemos ter a mente de Cristo. Repita comigo: a mente de Cristo.
A mente de Cristo produz essas duas características: reino e sacerdócio, ou governo e sacerdócio. Não há como você reinar, não há como você manifestar as características de rei e sacerdote, se você não tiver a mente de Cristo. O sacerdote, no antigo pacto, era uma pessoa separada para um propósito específico. Quem sabe o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha basicamente uma função: apresentar sacrifício ao Senhor. Amém? Ele era o cara que levava as ofertas ao Senhor, ele levava os sacrifícios ao Senhor. Era uma pessoa separada exclusivamente para o serviço de Deus. E qual a característica do sacerdote no novo pacto? Depois da morte e da ressurreição de Cristo, o sacerdote, repita: eu sou um sacerdote. Entenda isso em nome de Jesus. Eu quero levar você a compreender nessa noite que a tua responsabilidade não é diferente da minha. Não é porque alguém tem um título dado de apóstolo, de profeta, pastor e evangelista que tem uma responsabilidade maior do que ser rei e sacerdote. Os 5 ministérios não são o propósito principal de Deus. Deus não criou o homem e falou assim: eu quero levar todos a serem profetas, pastores. Não! Deus criou o homem e ele tinha um sonho: uma nação santa, um povo constituído de reis e sacerdotes. E os 5 ministérios são apenas uma ferramenta para a edificação de reis e sacerdotes. Então, quando nós falamos de sacerdócio, nós não estamos falando de ministros, nós estamos falando daquilo que cabe à minha vida e à tua. Amém? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: é com você também. Sacerdócio é algo que se refere à tua vida. Eu não estou falando de ministério. E no novo pacto, qual é a função do sacerdote? Se no antigo era apresentar sacrifício. Você se lembra que quando Caim e Abel apresentaram suas ofertas ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus rejeitou Caim. Não diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque a oferta, ela está intimamente ligada com a pessoa. Deus não faz a separação da oferta e da pessoa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: cuidado com o que você oferta. A oferta diz muito de quem você é. Deus nunca fez separação. O sacerdote, quando ele apresentava a oferta, o que ele levava estava falando algo a respeito dele e do povo a quem ele representava. No novo pacto, quando nós falamos de sacerdote, a função do sacerdote não mudou. Ele também tem que sacrificar ao Senhor. A vida dele também não é separada da oferta. Só que nesse momento o sacrifício que ele apresenta é a sua própria vida. A Bíblia fala: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Romanos diz que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se no antigo pacto o sacrifício era de animais mortos, no novo pacto o sacrifício é a minha vida, que é entregue ao Senhor. É a minha vida, são os meus projetos, são os meus sonhos, são as minhas vontades, é o meu eu, é o meu eu acho. Quantas pessoas saem das igrejas todos os dias porque elas estão cheias de opinião própria? Eu acho isso, eu penso aquilo, eu não concordo com isso. Meu irmão, você não foi chamado para concordar ou não, você foi chamado para se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o papel do sacerdote no novo pacto. Todos nós somos chamados a esse sacerdócio. Mas para que nós possamos alcançar a posição de sacerdotes com uma mentalidade de rei, porque qual é a função do rei se o sacerdote é aquele que apresenta a sua vida? A do rei é aquele que estabelece governo, mas estabelece governo em favor de alguém, não sobre alguém. Por isso o sacerdócio real é alguém que serve o povo, a favor do povo,
através da vontade de Deus. Esse é o sacerdócio real. Eu abro mão da minha vida, porque eu entendo que a minha vida não tem sentido, a não ser que seja viver por Ele, e eu vivo por Ele, para fazer a vontade dEle, a favor das pessoas. Isso é um sacerdócio real. O rei, existe rei sem reino? Existe rei que não tenham pessoas? Se Deus nos fez reis e sacerdotes, é para que nós tenhamos uma mente livre de miséria. Deus te chamou para governar, Deus te chamou como um rei, Deus te chamou para uma visão mais ampla da vida, do que parar de olhar para o seu umbigo e seus problemas pessoais. Ser rei não diz respeito ao quanto que você carrega de dinheiro no bolso. Quando Davi foi chamado por Deus como rei, ele era um simples pastor de ovelhas, mas ele era um rei, porque ele tinha um espírito de rei, ele tinha um espírito nobre, e Deus precisa nesse tempo levantar uma geração nobre, pessoas que entendam o que é a nobreza, de abrir mão das suas vidas em favor do outro. E Deus, para preparar isso, para formar na tua vida uma mentalidade de rei, uma entrega de sacerdote, Ele deu à igreja os 5 ministérios. A palavra de Deus em Efésios 4:11 ao 13 diz: Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Repita comigo, está falando de mim. O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, a estatura completa de Cristo. É um sacerdócio real. Então os 5 ministérios são apenas uma ferramenta para conduzir a isso. A matéria-prima é o homem, os 5 ministérios a ferramenta, e o resultado dessa obra é o sacerdócio real de Cristo em todos nós. Você conseguiu entender? Qual que é o projeto de Deus para o homem? Que eu e você sejamos um sacerdócio real. Qual a ferramenta que Ele vai usar para isso? Os 5 ministérios. Esse é o projeto de Deus, que só pôde ser estabelecido através da ressurreição de Cristo. Porque através da sua morte e ressurreição, Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e começou uma grande obra, a edificação do seu corpo sobre a face da terra. A igreja é o corpo de Cristo, o organismo vivo do qual Ele é o cabeça. E essa obra em construção cabe a mim e a você. Estamos edificando a casa do Senhor. Nós estamos edificando a casa do Senhor. No antigo pacto, quando se falava de casa do Senhor, nós falávamos de templo. No novo pacto, quando falamos de casa do Senhor, nós estamos falando de pessoas. Eu sou responsável, você é responsável por edificar pessoas à estatura de Cristo. Formar sacerdotes reais. Com essa mente liberta da miséria, liberta dos interesses pessoais, da minha igreja, do meu negócio, dos meus projetos. E isso tem que acabar. Nós somos hoje a geração mais egoísta da face da terra. Eu já falei isso aqui. Nunca existiu na humanidade uma geração tão egoísta. Os meios de comunicação, a internet contribuem para isso. A gente acha que é possível viver sozinho, que a gente não precisa mais de ninguém. É a geração mais falsa da face da terra, de toda a história, porque vive uma vida irreal. Sabe, quando você vê essas fotos postadas no Facebook e no Instagram, de gente comendo uma comida gostosa, de gente sorrindo o tempo inteiro, é uma vida mentirosa. Isso não é a realidade nossa todos os dias, mas isso nos engana. É como se fosse uma droga, para amenizar a realidade de quem nós somos. Você já viu alguém vivendo numa casa bem miserável, num quarto muito feio, numa parede sem reboque, e tirar uma foto de uma selfie? Estou aqui no meu quarto. Não,
Mas se ela passar 1 minuto no hotel chique, ela posta a foto e fala assim, estou aqui no hotel. A realidade dela é outra. A realidade dela todos os dias é outra. É triste, é terrível. Mas para ela fugir dessa realidade, ela posta uma foto de 1 minuto. Para enganar a ela mesma. Essa geração mentirosa. Porque enfrentar a realidade só tem uma maneira. É quando a sua realidade é Cristo. Porque sem Cristo não tem dinheiro do mundo que possa fazer você ser feliz. Porque sem Cristo a tua realidade é uma tragédia. Sem Cristo a minha realidade é uma tragédia. Nós estamos numa obra, repita comigo, nós estamos numa obra. Eu sou um sacerdote real chamado para edificar pessoas. Para transportar pessoas das trevas para a luz, para tirar desse mundo de ilusão, para trazer os pés no chão e falar assim, só tem uma solução, é Cristo. É Cristo em nós, a única esperança de uma vida plena, de uma vida que não se acaba. Abre em Efésios capítulo 2, Efésios 2 dos versículos 19 ao 22 diz assim, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora são concidadãos dos santos, fazem parte da família de Deus, edificados, ou se quiserem usar outra palavra, construídos, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus em Espírito. Para que nós estamos sendo edificados? Nós somos edificados para que o Espírito de Deus, para que o próprio Deus venha morar em nós. E nós não só estamos nessa obra, mas nós estamos participando dessa obra na vida de outras pessoas, preparando a casa de Deus, preparando a habitação onde um dia Deus decidiu morar, que é na tua vida. Olha para quem está do teu lado e fala, Deus decidiu morar em você. Cuida bem dessa casa aí, ó. Fala assim, cuida bem dessa casa aí, cabeção. Pode chamar seu irmão de cabeção. Agora, como se constrói uma casa para Deus? Preste atenção. Como se constrói uma casa para Deus? Eu trabalho com construção. É interessante quando alguém vem querer construir uma casa. Você acha que ela permite, alguém que chega para construir uma casa, chega assim e fala assim, cara, faz aí no que você está com vontade de fazer. É assim que um cliente chega para pedir uma casa? Faz aí do teu jeito, cara. Confio no teu gosto. Hã? Quantos aqui já tiveram a oportunidade de construir sua casa? Tem alguém? Quando você for construir sua casa, você não ficou sonhando com os detalhes da sua casa? Ainda que você não possa ter conseguido construir do jeito que você imaginou, mas você sempre tem o teu jeito. Aonde você quer o quarto, aonde você quer a cozinha, né? Se você quer o quintal, se você planeja a sua casa e fala para quem vai construir, é assim que eu quero. Com Deus não é diferente. Tudo que Deus quer é que nós só sejamos obedientes à sua voz. Porque Ele não quer que nós construamos nada da nossa imaginação. Existe um modelo. Existe algo pronto. Sabe, esses dias que nós estivemos aqui com o Lucas Marques, ele nos falou algo que foi importante, eu espero que você tenha gravado. Mas para quem não gravou, eu vou repetir. Você se lembra que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, vocês lembram dessa história? Nessa época de feriado de Páscoa, passa toda hora filminho de Moisés na televisão. E daí Moisés chega diante do faraó, e o que ele pede ao faraó? Olha, liberta o povo, porque Deus quer que eles possam ir ao deserto. Deus quer que, Deus fala assim, liberta o meu povo para que eles possam me adorar. Liberta o meu povo para que eles possam me servir. E Moisés vai com esse pedido ao faraó. Olha, deixa o povo ir, porque nós temos que adorar o Senhor. E depois de toda aquela história das pragas e tudo que acontece, o povo sai do Egito. Só que interessante que o povo passa 4 meses caminhando e não tem adoração, e não tem serviço a Deus. Mas se Deus manda o povo ser liberto para servir e para adorar, por que eles passam 4 meses sem servir e sem adorar?
Porque até aquele momento Deus não tinha dado um modelo de como Ele gostaria de ser servido, como Ele gostaria de ser adorado. Até que um dia Ele para e leva Moisés ao alto de um monte chamado Monte Sinai. E Ele passa naquele monte vários dias e várias noites com Moisés. E Ele desenha para Moisés todo o formato, toda a maneira como Ele gostaria de ser servido, como Ele gostaria de ser adorado. Só então Moisés pôde estabelecer uma maneira de adorar a Deus. Porque Deus, Ele não quer ser adorado do jeito que eu penso, fruto da minha imaginação. Deus não quer que eu edifique para Ele uma igreja, fruto daquilo que eu acho legalzinho ser igreja. Eu curto uma igreja com esse estilinho. Não tem que curtir nada. Eu tenho que fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Sabe, o problema é que a gente vê hoje as pessoas chegando muito cheias de vontade para a igreja. A igreja não é um lugar que você chega cheio de vontade. Ou melhor, deixa eu me corrigir. É um lugar que você pode até chegar cheio de vontade, mas você tem que perder todas elas. Porque a igreja é o lugar de uma vontade. É a vontade do Senhor estabelecida em nossas vidas. E Ele tem um modelo. Ele tem uma forma. Não dá para você falar assim: Senhor, eu quero te servir do meu jeito. Não tem jeito. Não é Ele que se enquadra a você, você se enquadra a Ele. E é por isso que a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. Não é um livro de regras. Servir a Deus nunca foi isso é certo ou errado. Servir a Deus é uma experiência diária com o Espírito Santo, onde você vai conhecendo a Ele e vai percebendo aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. E como você se apaixona, é impossível não se apaixonar por Ele, você quer fazer o que Ele gosta. Não é algo imposto. Eu nunca, desde a minha conversão, há mais de 20 anos na minha vida, nunca alguém chegou para mim e falou assim: olha, você não pode mais beber, você não pode fumar, você não pode fazer. Nunca eu ouvi isso. Todas as coisas que eu deixei de fazer na minha vida, foi porque o Espírito Santo, através de uma relação de unicidade, de eu ter me tornado um com Ele, as minhas vontades foram gradativamente sendo transformadas. Esse é o projeto de Deus, o modelo divino, que não pode estar sendo contaminado com a nossa imaginação, com o nosso jeito de pensar. O projeto de Deus sempre foi que nós pudéssemos desfrutar. Nós estamos debaixo dessa palavra profética esse ano: edificar e desfrutar. Sabe o que Deus me falava, apóstolo Eli? É que essa palavra foi o projeto de Deus desde o início, que o homem pudesse desfrutar da plenitude que é ter Cristo. Deus sempre sonhou com isso. Eu quero que vocês desfrutem de Cristo. Desfrutar da plenitude de quem Ele é, sem limites, tempo integral. E é por isso que Ele decidiu habitar em nós. Tem maneira mais tremenda de você conviver o dia inteiro com alguém? Ele está morando dentro de mim. Eu vou beber água, Ele está comigo. Eu vou correr, Ele está comigo. Eu vou dormir, Ele está comigo. Eu me levanto, Ele está comigo. Eu posso desfrutar dEle até... Cara, tem dia que eu já acordo orando em línguas. Eu falo: caramba, não é que você tem que aquecer o motor, não, já está quente. Você passou a noite inteira sendo ministrado por Ele, porque Ele governa a tua vida por completo. Esse processo de construção, ele requer duas coisas da sua vida e da minha vida: obediência e confiança. Repita comigo, eu quero que você guarde essas duas palavras. Nós estamos em obras, nós estamos sendo edificados, morada do Deus Altíssimo, e esse projeto passa por um processo que requer obediência e confiança. Obediência e confiança. Sabe, eu tenho tido muitas experiências interessantes como pai. Tenho um filho de 14 anos, uma filha de 9, e à medida que os filhos vão crescendo, as suas opiniões vão ficando cada vez mais fortes. Eu vejo e fico admirado com o meu filho. Não é uma coisa que me incomoda, pelo contrário. Mas antes o não que vinha acompanhado de um: tá bom, pai, agora vem acompanhado de algumas perguntas a mais.
Não é mais tá bom, pai, mas por quê? E se você não tiver uma resposta convincente para o porquê, vem outra pergunta atrás. Porque à medida que um adolescente vai tomando entendimento das coisas, que vai ter na sua opinião, a figura do pai, o não, ele tem um sentido de privação. Parece que quando você fala não, você está privando o filho de algo. Pai, posso ir nessa festa? Não. Mas por que não? À medida que você vai amadurecendo, o não perde o sentido de privação e ele dá um sentido de proteção. Quando você entende que o não te preserva de algumas coisas, você se sente seguro. Eu tenho cuidado de alguns pastores como pais, que buscaram por paternidade durante quase uma vida toda. E hoje me ligam quase que diariamente para tomar suas decisões. E fala assim, apóstolo, o que você acha disso? Eu falo, acho que você não devia. Amém, me sinto tão seguro, me sinto tão feliz de poder compartilhar isso contigo. Por que alguém mais maduro fica feliz de ouvir o não? Porque sabe que isso o protege, que não é uma decisão solitária, que ele pode ouvir alguém que está buscando em Deus para o melhor da sua vida. Então, essa dificuldade com o ouvir não, essa dificuldade com submissão, é característica de menino, é característica de quem não está preparado para ser cuidado, e muitas vezes Deus vai nos dizer não para nos privar de algo, mas para nos proteger de algo, que ainda não seja um tempo para a nossa vida. Se eu pudesse te dar um exemplo prático, você imagina uma mãe que resolve fazer uma torta. Que torta que vocês gostam? Fala uma torta aí, pode ser torta de maçã, tá bom? Vamos pensar numa torta de maçã, bolo de chocolate. Quem gosta de bolo de chocolate? Eu não estou muito afim de falar de chocolate hoje, que eu acho que eu comi muito esses dias. Mas pensa num bolo que você gosta. A ideia, sua mãe fez o bolo lá. Você é criança, menino, 3, 4 anos. Daí sua mãe falou assim, ó, eu vou deixar o bolo aqui na cozinha para a hora que seu pai chegar. Você acha que você espera o seu pai chegar com 3, 4 anos? Daí você foi lá, comeu todo o bolo. Sua mãe, menino, o que você fez? Daí o que ela vai fazer da outra vez? Ela vai fazer um outro bolo. E vai falar assim, é para esperar o seu pai chegar. Daí ela põe lá em cima da geladeira. Daí você tem 3 anos de idade. A geladeira é o pico do Everest para você. Daí você pega uma cadeira, empurra a mesa perto da geladeira, coloca a cadeira em cima da mesa. Quando você pega o bolo, você cai da cadeira. Daí a sua mãe chega, você está machucado, você comeu o bolo, destruiu tudo. Daí o que ela faz a próxima vez? Agora eu vou fazer o bolo, eu vou deixar em cima da geladeira e agora eu vou fechar a cozinha com chave, você não vai mais pegar. Eu faço uma pergunta para você. A vontade dessa mãe era não deixar o filho comer o bolo? Quantos acham que ela não queria que o filho comesse o bolo? A mãe não mudou de vontade. Ela sempre continuou tendo a vontade que o filho comesse o bolo. Mas pela imaturidade, por não saber esperar, ela teve que fazer uma separação, para que ela pudesse conduzir, até que ele soubesse. Daí chega um momento que esse menino cresce, casa, já está grande. Daí um dia, ele chega para visitar a mãe, e a mãe fez um bolo. Você acha que a mãe vai continuar pondo a regra, pondo o bolo em cima? Filho, o bolo está na mesa, você pode ficar à vontade. Apóstolo, o que você está falando, o que tem a ver com a minha vida? Quando Deus escolheu nos formar para manifestar toda a plenitude de quem Ele é, para a gente desfrutar de algo que é maravilhoso, chamado vida, que vão procurar em todo o universo e não vão achar em lugar nenhum, porque Deus escolheu esse planeta com condições únicas em toda a galáxia, em todas as galáxias, para colocar vida, e nessa vida manifestar toda a sua grandeza. Alguém a quem Ele confiou sua imagem e sua semelhança para se relacionar e para habitar dentro. Quando Deus criou tudo isso, Ele não criou o homem para ficar privado de algo, separado de algo, mas o homem agiu como aquela criança, quis fazer do seu jeito, e o pecado produziu uma separação.
Quando as leis foram escritas por Deus, é como se a mãe estivesse falando para o seu filho: olha, agora não pode, está escrito aqui, ó, na cozinha, porque você não entendeu. A lei foi isso, foi o fruto da imaturidade do homem, Deus teve que colocar numa lei. Mas diz a palavra que quando o seu filho veio e cumpriu tudo em todos, quando Jesus foi na cruz, ele deu ao homem a possibilidade de voltar ao início, a viver uma maturidade em Deus. Sabe o que Deus fez? Ele resgatou, ele arrancou a barreira que separava, ele tornou o bolo acessível de novo, e falou assim: agora você pode desfrutar, você pode experimentar, não tem mais separação. Foi para isso que eu te formei. Não haja mais como um menino, meu filho. Adão teve muito próximo disso. Adão, ele teve uma natureza sem contaminação, uma relação plena, na iminência de se tornar integral, se ele comesse da árvore da vida. Mas ele escolheu o conhecimento. Então hoje, dentro desse processo que nós estamos, repita comigo, nós estamos em obras. Desse processo que nós estamos em obra, tem algumas coisas que estão sendo desconstruídas paralelamente a outras que estão sendo edificadas. E todas as coisas que estão sendo desconstruídas em nós são fruto dessa natureza que nós herdamos de Adão. Fruto de conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida. A pior coisa que te atrapalha de se relacionar com Deus são suas experiências aqui na mente. É a imagem que você tem de Deus que o seu pai transmitiu a você. É a imagem que você tem de Deus fruto das experiências que você teve com amigos e com relacionamentos ou com a própria religião. Deus precisa destruir tudo isso para edificar algo segundo o seu modelo, em mim e em você. Não mais numa relação externa, mas numa relação onde nós nos tornamos um com Ele. A sua mente passa a governar as nossas vidas e começa a fluir de dentro para fora. Nós não buscamos mais um Deus distante, nós ouvimos Ele falar no silêncio do nosso coração. Nós podemos ouvir sua voz e perceber quando algo em nós agrada ou desagrada a Ele. Quantos sabem do que eu estou falando? Uma vida que não está mais fundamentada em coisas, que não está mais fundamentada em situações, mas numa convicção interior. É por isso que é necessário obediência e confiança. Porque senão, ao longo desse processo, quando as coisas tiverem, algumas paredes caírem, e a obra ainda estiver meio feia, você vai olhar e falar assim: Deus, cadê o Senhor no meio disso tudo? Você precisa confiar nele, como exímio arquiteto, que vai te responder: a obra ainda não acabou. Aguarda, você vai ver o que eu estou fazendo. Não tenha medo. E o processo final da parte da obra chamada desconstrução é a morte. Porque a morte é um processo voluntário. A morte não é algo que acontece num abrir e piscar de olhos. A morte não é a somatória dos problemas que você está passando na sua vida, é uma disposição de entrega. Eu abro mão, Senhor, da minha vida. Eu entrego minhas vontades. Cara, se você fala que você experimentou a morte porque você está sofrendo, você não entendeu nada do que é morte. O sofrimento pode até te ajudar a entender a morte, mas ele não significa o que é morte. A morte é uma consciência que a tua vida não faz sentido sem Ele. E que ou Ele é tudo, ou você sempre vai viver oscilando entre a vontade que você tem de servir a Deus e a maneira que a tua alma ainda te governa, te escraviza nas suas emoções. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje e ainda sofrem muito com depressão? Pessoas que oscilam no seu humor, porque na verdade essa convicção interior não foi gerada. A relação com Deus ainda é fruto de uma relação externa. Toda relação externa é frágil. O processo final de desconstrução é a morte, porque quando você entende o que é a morte, acabou. Você já perdeu, você já abriu mão. Mas se o processo final da desconstrução é a morte,
O processo final da edificação se chama ressurreição, porque tudo que Deus está querendo produzir em nós tem como resumo a ressurreição. Quando Cristo se manifesta em ti, quando Cristo é formado em você, então Deus olha e se alegra, não porque Ele está te vendo, mas porque Ele está vendo Cristo através de tudo que você faz na sua vida. É por isso que nós cantamos, não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Ele, por Ele, para Ele que são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Só que quando nós experimentamos a sua morte e a sua vida, meu irmão, isso é libertador. Eu não sei quantos de vocês estão enfrentando os dias difíceis, preste atenção, você que está me assistindo ou você que está aqui, que está vivendo algum problema que te aflige, que está angustiado com alguma situação que parece que não termina. Pode ser uma situação no seu relacionamento, no seu casamento, situação com seus filhos. Às vezes a incompreensão dentro do lar provoca muita dor. Pode ser um problema financeiro, um problema de saúde, algo que te fez perder o controle. E você olha para essa situação e fala, Senhor, eu não sei o que vai ser disso. Bem-vindo ao lugar onde Deus preparou para você estar. Isso não foi obra do inferno. Deus precisa te levar a um momento na vida onde você perca o controle, para que Ele possa assumir o controle. Mas quando você chega num lugar onde você não tem escapatória, quando você chega num lugar, ou é Ele, você aprende a vencer os seus medos. É nesse lugar que você começa a confiar nele de forma plena. É nesse lugar que você é liberto do medo. É nesse lugar que você é liberto da opinião das pessoas. Pouco te importa o que as pessoas pensam, porque você está num lugar que quem te sustenta é Ele, é essa voz interior. Se te aplaudem está legal, se te vai não tem problema. A convicção interior é o que te impulsiona a fazer todas as coisas. Você é liberto dos limites. Quantos de nós estamos aqui e dentro da sua mente existe uma palavra que continuamente sopra nos teus ouvidos? Você não pode. Isso aqui você não consegue. Isso aqui não é para você. Isso aqui você nunca vai conseguir. Nos limita. Essas respostas você não pode, você não consegue, nunca. Elas estão todas baseadas nas experiências que nós tivemos no nosso passado. Toda pessoa que acha que não pode algo, é porque ela já tentou uma vez e não conseguiu. Ou porque ela viu alguém da sua família tentar e não conseguir. Ah, eu não tenho uma faculdade. Por quê? Porque ninguém na minha casa tem faculdade. Ah não, quando eles falam de ser rico, de ser milionário, não é para mim. Por quê? Porque a minha realidade é pobreza. Enquanto você está preso a essas experiências suas, você não consegue receber a palavra de Deus. Essas experiências nos limitam na mente. Todo o teu fracasso no passado, ele tenta colocar um limite para você. Daqui você não passa, você já falhou, você já fracassou. Quantas pessoas que tiveram problemas seríssimos de relacionamento e acham que nunca mais vão ser felizes na vida, porque já sofreram demais. Ministros que já foram usados por Deus e de repente caíram em pecado, mas por desconhecer um Cristo que transforma de dentro para fora, não conseguem entender a dimensão do que é o perdão, que te dá a possibilidade de começar de novo. Nas menores coisas da nossa vida, nós mesmos colocamos os limites. Eu me lembro quando eu rompi o ligamento do meu joelho. Uma das maiores dores que eu senti no meu corpo foi isso. Estava jogando bola, ouvi um barulho, fez um estalo, de tão forte que foi a ruptura. Eu fui carregado para o hospital. Passei por uma cirurgia, voltei a jogar bola, rompi pela segunda vez, passei pela segunda cirurgia. E quando eu saí da segunda cirurgia, 6 meses de recuperação, 2 meses de fisioterapia. E eu ainda sentia muita dor,
E eu queria voltar a jogar, eu queria voltar a praticar esporte. Ele falou assim, olha, o médico falou para mim, futebol não dá mais. Vai fazer algum outro esporte que você só corra sem movimento lateral. Fui fazer triatlon. Fiquei 2 anos treinando e com muita dor. Chegou uma hora que eu não aguentava mais a dor. Eu fui no médico e ele falou assim, você não tem mais condições de correr. Escolhe outro esporte. Só faltou falar para mim, vai jogar baralho. Porque correr não tem mais nada. Futebol, corrida não dá mais para você. Eu fiquei 2 anos da minha vida sem correr. Porque eu tinha uma limitação, era o meu corpo. O meu corpo falava para mim, você não tem mais como correr, dói pra caramba. Para subir uma escada, para fazer isso aqui, levantar, eu não conseguia. Por Deus, no final do ano passado eu voltei a correr. E as dores foram embora. E eu estava muito feliz já. Pensei que eu não ia mais conseguir correr. Só que o tempo que eu fazia correndo, comparado com o tempo que eu fazia na época que eu treinava, era ridículo. Eu falei assim, nossa, eu estou parecendo... E daí às vezes eu fazia um tempo e olhava e falava assim, nunca mais, eu falava para mim, nunca mais na minha vida eu vou conseguir correr na velocidade que eu corria. Às vezes correndo com o Júnior eu falava para ele, cara, eu já fiz esse tempo aí, mas nunca mais. Eu falava. Por que eu falava isso? Porque a minha experiência passada, a dor que eu sentia, ela era um limite diante de mim. Sábado agora, esse sábado. Não, foi sexta-feira que foi feriado. Sexta-feira eu acordei. Falei, vou correr. Na hora que eu fui correr, eu ouvi. Daí você pode falar assim, cara, você está ficando louco? Você pode pensar o que você quiser. As maiores experiências que eu tenho com Deus na minha vida não são dentro de uma igreja. Eu fui correr e conversando com o Espírito Santo, ele falou assim, vamos quebrar esse limite seu? Foi você que colocou isso na sua mente. Eu falei, Senhor, mas eu não estou nem treinando. Não é nem questão do joelho, eu não tenho condicionamento aeróbico, físico para aguentar o tempo que eu fazia. E eu ouvi de novo o Senhor falar assim, eu quero correr com você. E eu comecei a correr. E eu comecei a correr e comecei a desfrutar daquela corrida. Eu sentia a presença de Deus em cada passo que eu dava. A sensação que eu tinha é que eu estava flutuando. Quando eu acabei a corrida, eu olhei no meu relógio, eu não acreditei. Eu tinha feito o tempo que eu fazia quando eu treinava antes de romper o ligamento. Sabe quando você vê os limites sendo quebrados diante dos seus olhos? Para mim, pode ser uma coisa boba para você. Para mim não foi uma simples corrida. Para mim foi o Espírito Santo falando assim, em mim não há limites. Na minha presença não há limitação. Eu não sei aquilo que te limita hoje. Eu não sei se na tua mente você acha que nunca você vai poder ser uma pessoa rica. Eu não sei se na sua mente você acha que você já é muito velho para encontrar alguém que você vai amar e vai ter um casamento e vai ser feliz. Eu não sei se na sua mente o que você está passando parece que é impossível de se resolver. Eu só quero te dizer algo que o Senhor me disse. A nossa mente é mentirosa. A nossa mente é influenciada pelas nossas experiências passadas e pela nossa alma. Agora, quando nós somos reconstruídos em Cristo, a mente que nós recebemos é a mente de Cristo. Então nós ousamos fazer coisas que nós não faríamos naturalmente, porque nós não passamos mais a ser pessoas naturais. O Espírito Santo de Deus nos capacita em todas as coisas. E a palavra de Deus diz, haverá algo demasiadamente difícil para mim? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que não tem limite. Ele nessa noite quer te dizer, se Ele foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele é capaz de transformar a história da sua vida hoje. A única limitação não é o inferno, não é as trevas. A única limitação é a tua capacidade de crer. Por isso a palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer nessa noite, que o Espírito de ressurreição e vida está aqui.
Quando nós recebemos a mente de Cristo e ouvimos a voz do Espírito, não há limites. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não há limites, não há impossível. Você imagina, há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, alguém virar e falar assim: eu vou lá tocar na lua, eu ainda vou até lá, vou pisar naquele lugar. Você está louco, rapaz? Impossível. Impossível para a realidade daquele momento, até que alguém foi, e o impossível deixou de ser impossível. Para aqueles que estão em Cristo, tudo que é impossível, só é impossível até que a gente vá e faça. O que é impossível para você hoje? A palavra de Deus em Efésios diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em ti. O poder Deixa eu te contar só uma notícia. Quantos aqui já ouviram um ditado popular que fala assim: e aí, cara, como que estão as coisas? A gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Vocês já ouviram falar isso? A gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Você está num lugar onde aquele que dá jeito para tudo e dá jeito para a morte está nesse lugar. Ele venceu a morte. Agora, se ele venceu a morte, que é a única coisa que a gente fala que a gente não dá jeito, o que é na tua vida que é impossível nessa noite? Eu ouço o Senhor dizer: me apresenta o teu impossível nessa noite. Aleluia! Eu estou ouvindo o Espírito Santo me falar: me apresenta o teu impossível nessa noite. Eu quero te convidar a fazer isso nessa hora. Se coloca de pé. Eu quero que você coloque o teu impossível na tua mão agora. Eu vou fazer o que o Senhor me disse. A gente vai apresentar as nossas impossibilidades. Aquele que se chama ressurreição e vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Algo que está morto, algo que não tem mais jeito, algo que aos teus olhos é impossível. Olha, algo que as tuas experiências passadas já disseram: você fracassou uma vez, não vai dar de novo, você não consegue, você não pode, isso nunca é para você, isso não é para o teu bico. Eu quero essas impossibilidades. Coloca na sua mão agora. Aleluia. Adoração, podia me ajudar aqui, por favor? Xeri andalabas, turi andarabas. O Deus do impossível está neste lugar. O Deus do impossível está neste lugar. Havia uma mulher com um fluxo de sangue há tantos anos, não tinha solução, mas ela colocou na sua mente. Ela quebrou os seus limites e falou: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Eu quero nessa noite profeticamente fazer como aquela mulher. Se você tiver a ousadia de trazer a tua impossibilidade ao altar, eu quero declarar que ela é dissipada, a sua impossibilidade é destroçada pela presença do Deus do impossível. Aleluia! Vamos fazer isso como um ato profético. Eu quero que você vá colocando até que pese a sua mão. Fica com a tua mão estendida até que essa impossibilidade pese a tua mão. Enquanto isso, nós vamos preparar um ambiente de adoração. O Deus do impossível está nesse lugar. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos lá, gente. Shekandarabasturi andarabas. Nada poderá me abater,
poderá me abater, nada poderá me resistir. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Segura. Sai do teu lugar. Sai do seu lugar e traz aqui à frente. Eu sou o Deus do impossível. Mas não volta não, fica aqui. Nada pode me Mandarabaxere andalabas. abater. Não há limites pra mim. Lique diz o andarabalabashere Senhor. andarabas. Não há, não há, não há. Eu quero te explicar algo. A palavra diz que assim como aquela mulher determinou no seu coração, assim aconteceu. Não saia do teu lugar de qualquer maneira. Creia no teu coração. O Deus do impossível está nesse lugar. Que assim como aquela mulher saiu e tocou nas vestes de Jesus, que você possa vir aqui essa noite e entender que Jesus hoje ele já não precisa ser tocado, ele habita em você. Aquilo que aquela mulher buscava para ser curada, você carrega dentro de você. Você transporta a glória de Deus sobre a face da terra. Ele ressuscitou e decidiu habitar em você. Não há impossível. Você só precisa confiar. Ele vai transformar a tua história. E a transformação da nossa história, ela não vai acontecer da maneira que você desenhou na sua mente. Deus tem o modelo dele, Deus tem o caminho dele, Deus tem a velocidade dele, Deus tem o tempo dele, mas ele vai mudar essa história. O teu impossível, ele só tem essa palavra até o dia de hoje, porque hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que todo impossível se torna possível. Pai, eu apresento nas tuas mãos a situação que cada um dos meus irmãos traz ao teu altar nessa hora. Nós apresentamos diante do Senhor, e como igreja, juntos, como um corpo, nós declaramos em nome de Jesus: não há impossível, não há impossível. Toda palavra, toda sentença de morte, toda sentença de impossibilidade, todas as pessoas que ouviram de alguém, não tem mais jeito, não tem mais solução, você nunca vai conseguir, eu quebro cada uma dessas palavras agora, eu desfaço essas sentenças agora, e eu declaro em nome de Jesus, que agindo o Senhor, quem impedirá? O Deus do impossível está neste lugar. O Espírito de ressurreição e vida venha sobre cada uma dessas situações. Eu coloco cada família diante do Senhor, cada situação profissional, cada caso de saúde, Pai amado, cada sonho que por algum motivo foi enterrado. Senhor, em nome de Jesus eu declaro vida, eu declaro vida. Levanta a tua mão agora e apresenta ao Senhor. Nós somos um sacrifício vivo. A tua vida não se separa da tua oferta. Apresenta agora diante dele e fala: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Isso não vai mais tirar o meu sono. Isso não vai mais tirar a minha paz. Isso não vai mais interferir na minha vida com o Senhor. Fale para Deus: Senhor, eu sei que isso é só questão de tempo, já está resolvido. Declare com a tua boca. Fala: Senhor, é questão de tempo, já está resolvido. É questão de tempo, já está resolvido. Eu quero uma música de festa, vamos celebrar o Senhor. Hoje é uma noite de vitória, hoje é uma noite de alegria, hoje é uma noite de chuva, hoje é uma noite de abundância. Aleluia, aleluia.